A nossa pílula reforçada de hoje é um clássico do futebol brasileiro e um clássico dos nossos corações. Nós vamos receber agora a professora Paulinha, que vai contar para a gente uma história de superação que tem a ver com futebol. Paulinha, você está aí? Olá, Tuna, querido! Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Hoje Tudo a gente está bem. muito bem paramentado para poder Tá. contar essa história que é do coração, do seu coração para o nosso coração. Conta para a gente, Paulinha, qual que é essa história de superação? Então, vamos lá, Tuna. Para quem não me conhece, Paulinha, de Educação Física, professora do 8º e 9º ano, com muita alegria. E a minha história tem a ver, obviamente, com futebol. Meu pai me fez ser apaixonada pelo São Paulo Futebol Clube, me levava em todos os jogos do São Paulo enquanto ele estava por aqui. Ele não está mais com a gente tem bastante tempo, mas eu sempre fui no Morumbi em todos os jogos do São Paulo. Vi bastante títulos. Tudo bem que, por enquanto, a coisa não está muito boa, mas eu estive presente em vários títulos do São Paulo. E a minha história, especificamente, é com um jogador que, em 1977, gente, faz tempo, eu sei, mas foi incrível, para mim virou história, foi uma conquista do São Paulo, o Campeonato Brasileiro, onde o São Paulo foi campeão em cima do Atlético Mineiro, no Mineirão, e o grande, o cara da história foi o goleiro Valdir Pérez. E dali para cá, tem bastante tempo, eu virei uma super fã do Valdir Pérez. Eu não sou fã do Rogério Ceni, eu sou fã do Valdir Pérez. E nos tempos atuais, já também tem um tempinho aí, lá por 2014, eu fui pesquisar a respeito de onde estava Valdir Pérez. O Valdir, ele seguiu carreira no São Paulo, depois ele foi para outros clubes, ele foi para a Seleção Brasileira e acabou dirigindo equipes e eu não sabia mais onde ele estava. Dei um Google e não localizei o Valdir Pérez, mas acabei localizando uma camisa do Valdir Pérez, que ele lançou numa época aí, a camisa clássica dele de goleiro, uma camisa cinza. Bom, comprei a camisa chegou, fiquei muito feliz e pensei, bom, vamos tentar achar o Valdir Pérez para um autógrafo, né? Ele está aí, ele está vivo, essa coisa da gente fazer homenagem para as pessoas que já não estão mais, né? Eu queria ele em vida, ele estava aqui, em vida, assinando a minha camisa que eu comprei, específica dele, enfim. Mas também achei que não fosse ser uma coisa que fosse possível. E comecei a procurá-lo na internet. Foi muito complicado, não achava, um Facebook que não me retornava nada, e aí mandei e-mail para a filha dele, e esse e-mail um dia voltou para mim com uma resposta dele. Eu fiz um histórico dizendo por que eu queria um autógrafo, que eu comprei a camisa, falei do meu pai, contei a história do meu pai, e aí um dia veio uma resposta dele tipo, siga minhas redes sociais. E eu pensava, gente, meu ídolo está falando para eu seguir a rede social, estou pedindo autógrafo. E aí falei, será que eu vou ficar desiludida com esse meu ídolo? E fiquei insistindo, mandava e-mail, bom, enfim, durou praticamente de semanas em semanas, e um dia eu peguei uma revista, neste período peguei uma revista de um jornal aqui de São Paulo, que estava com uma entrevista do Valdir Pérez e dizia, atualmente morando na Consolação. Falei, está morando na Consolação? Eu moro na região da Consolação. Não, eu tenho que achar o Valdir Pérez. E insisti no e-mail até que eu expliquei tudo, falei onde eu morava, falei a rua onde eu morava, e aí veio uma resposta um dia dele dizendo, moro próximo, podemos pensar em ter esse momento. E aí, mas não era vago, era uma coisa vaga. Então, mas quando poderia, Valdir Pérez, eu queria tanto, é tão importante, sou sua fã. E aí chegou um outro e-mail dizendo, eu moro na Frei Caneca. Eu falei, puxa, eu moro na Frei Caneca. Eu pensei, ele mora na minha Seu vizinho rua. de rua? Não acredito. Meu vizinho de rua. E eu falei, não é possível.
E aí eu falei, bom, então, Valdir Pérez, gostaria que eu fosse até aí, fui super polida, né? E ele demorou muito, todo o processo demorou muito. Resumindo, um dia ele me retorna dizendo, olha, eu tenho algumas ocupações, mas vamos marcar, eu passo aí na sexta-feira. Eu passo aí na sexta-feira, aí é na minha casa? Na minha casa na sexta-feira, gente. Então, vou resumir. Aqui onde eu estou sentada, aqui. Vou resumir porque é longo, foi muito extenso esse momento todo. Não foi uma coisa rápida, mas um belo dia, na sexta-feira, ele marcou comigo e ele falou: então vou no período da manhã. Eu, como uma criança que acabou de ganhar uma bicicleta ou o presente da vida, 6 da manhã já estava pronta, arrumada, esperando o Valdir Pérez, achando que não ia acontecer. Com o meu interfone, a pessoa lá de baixo fala: o seu Valdir está aqui. Eu falei: o seu Valdir, obrigada. Veja se ele quer que eu desça ou se ele quer subir. E aí, resumindo, gente, tocou a campainha. E eu abro a porta, sai o Valdir Pérez do elevador e eu não consegui falar. Eu parecia realmente uma... Eu fiquei assim, falei, Valdir Pérez, não acredito. Resumindo, gente, ele entrou, eu não servi nem café, eu não servi água. As pessoas me perguntam, você não serviu nem um cafezinho? Gente, cafezinho? E eu pensei em cafezinho. Sentamos, conversamos, foi muito bacana. Ele ficou aqui por uns 20 minutos. Eu falei bastante do meu pai. Eu falei que ele estava na minha geladeira, porque eu colecionava na época esse álbum do São Paulo, que tinha esta figurinha do Valdir Pérez, que está ali na minha geladeira, e eu falava, você está na minha geladeira. Ele, como assim? Tenho lá uma figurinha. E ele ficou também encantado com a história, e assim, eu estou falando do Valdir Pérez e faz tanto tempo, tem gente que possa não conhecer, mas esse aqui é o Valdir Pérez. Para quem não conhece, esse é o Valdir Pérez. Foi maravilhoso, ele assinou as minhas camisas, né, do São Paulo, ele me assinou uma camisa que eu tenho muito antiga, que é bordada, está assinada, ele assinou a camisa do Valdir Pérez, né? Ele, na época, estava escrevendo um livro, e ficamos conversando, falei muito do meu pai. Coincidentemente, fiquei muito emocionada, aí descemos, eu tirei uma foto, foi muito bacana, nos despedimos. Ele literalmente mora a 100 metros da minha casa. Eu cheguei a encontrá-lo na rua, e ele me cumprimentou, e conversamos. E em 2017, isso foi em 2014, em 2017 ele veio a falecer. E o dia que ele veio, tem essa coincidência também, o dia que ele veio aqui na minha casa, foi o dia de aniversário que meu pai faleceu. Meu pai faleceu no dia 10 de outubro. Ele veio aqui no dia 10 de outubro. E aí, fuçando, mexendo em muitas coisas, eu também achei uma outra coincidência. Peguei uma foto do meu pai e uma foto do Valdir Pérez. Eles são muito parecidos. Coincidentemente, eles são muito parecidos. Resumindo, gente, é uma história que eu guardo no meu coração. Valdir Pérez, ficou mais do que fã, mais do que querido. Uma história muito afetiva, diria, hoje em dia nós estamos aí num projeto, 8º ano de herança afetiva, né? Essa, para mim, é uma super herança afetiva, e eu guardo aí essa história no meu coração. É isso, Tuna, querido Santista. É linda essa história, porque é uma história que tem um pouco a ver com o que a gente está vivendo, porque essa coisa de que você tinha um sonho, você queria muito uma coisa, e você teve paciência e não desistiu desse sonho até conquistar isso e poder contar isso pra gente. Então é linda essa mensagem de não desistir, de ir atrás do que você quer, mesmo que seja um autógrafo, né? Mesmo que seja... E aí, e o quanto esse autógrafo representou para você, quantas camadas de coisas tem por trás desse autógrafo. Muitas histórias, tem muitas histórias. Tem meu pai, tem a questão do amor pelo São Paulo junto com meu pai. Tem uma coisa, meu pai também gostava muito do Valdir Pérez na época, enfim. Eles são muito parecidos, foi no dia do falecimento dele, e não tem isso como uma coisa ruim, tem isso como uma coisa, essa coincidência como uma coisa feliz. É um presente. Né? É um presente, enfim.
e ter podido ter essa oportunidade, Tuna, dele em vida, porque pouco tempo depois, na verdade, ele faleceu, e de ter conseguido isso com ele aqui ainda, né? Fiquei muito emocionada, assim, foi muito... E um detalhe importante também, esta demora, ele depois falou, olha, desculpa ter demorado tanto, porque ele tinha muito receio, que uma pessoa procurando ele, querendo autógrafo, ele disse que, por ser pessoa pública, passou por inúmeras coisas complicadas pelo Facebook, enfim. E aí, essa é a história do Waldir Pérez no meu coração, meu tricolor. De nada, e agora, imagina, Tuna. além de me despedir de você, eu vou correndo para a internet para procurar os lances do Waldir Pérez, para ver, tem conhecer lances mais sobre incríveis. quem foi esse grande Sim, goleiro. Sim, querido Waldir Pérez. Obrigado, Paulinha. Um beijo grande. Não vejo a hora de jogar bola com você Tuna. lá no colégio. Tá bom, Tuna. Sanção pra gente aí. São Paulo e Sanção Santos. pra Beijo, gente. querido. Beijo, Obrigada, tchau, tchau. gente. Beijo. Tchau, tchau.